No programa de hoje, receberemos, com muita alegria, mais uma vez, o professor M. Sader, uma referência que dispensa comentários, um dos grandes pensadores do nosso país, que conosco vai falar a respeito da atual conjuntura que o Brasil vem enfrentando, o olhar já para 2022, e será que nós teremos, por exemplo, uma eleição não polarizada? Uma polarização sem a presença do PT e do próprio Lula? O professor M. Sader escreveu e publicou recentemente mais um artigo que se chama A História se resume a qualquer coisa menos o PT. Boas-vindas ao professor M. Sader, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Obrigado. Vamos lá. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista perguntando ao professor, o senhor acredita que é possível ter eleição sem polarização em 2022? Bom, a extrema-direita veio para ficar. Ela era um setor muito isolado. Conforme a direita tradicional dos tucanos foi perdendo apoio, a direita procurou na extrema-direita o seu candidato. Na eleição de 2020, era a pesquisa, e se deram conta que, de 2018, que o próprio Alckmin, que era o candidato tucano, estava lá com 5%. Então, para fazer aquela operação monstruosa que levou à vitória eleitoral, tiveram que pegar quem tinha um caudal maior de votos, que era Bolsonaro. A gente lembrou mesmo da Avenida Paulista, as manifestações da direita, quando os tucanos tentaram chegar, foram enxotados. Quer dizer, a base de classe média dos tucanos se bandeou para a extrema-direita. Então, esvaziou, de alguma maneira, o centro político, se é que a gente poderia chamar os tucanos de centro político. Nos países onde houve uma superação da judicialização desse golpe que teve no Brasil, como o caso da Bolívia, por exemplo, foi pelo crescimento do próprio MAS que acabou se levando a uma reunificação do país. O Equador também está levando a isso. As forças ligadas a Rafael Correa são amplamente majoritárias, deve chegar a ganhar. Na Argentina também houve uma polarização. A candidata Cristina chegou a ser derrotada pelo Macri. O enfraquecimento, o desgaste do modelo neoliberal do Macri, as forças democráticas se fortaleceram. O Alberto Fernandes reunificou o peronismo, a Cristina o escolheu como candidato e ele deu uma derrota ampla. Quer dizer, não houve uma divisão do país. Hoje em dia há um isolamento muito grande da direita e um fortalecimento, um prestígio da candidatura da presidência do Alberto Fernandes. É o que deve acontecer no Brasil. As forças outras do campo da esquerda, do campo opositor, não têm mostrado capacidade de aglutinação. Aquele que é quem mais teve essa trajetória desde lá atrás, que é o Ciro, não consegue unificar, até porque o estilo dele é um estilo muito agressivo, não é um estilo que agrega. Primeiro porque é ele. Né? Segundo que ele briga, ele ataca frontalmente o PT. Como é que ele pode unificar o campo popular atacando, às vezes, frequentemente mais o PT do que o próprio Bolsonaro? E os outros candidatos têm pouca expressão. Então, o horizonte que a gente pode imaginar para 2020 é o Bolsonaro liquidou os outros candidatos no campo da direita, quer dizer, essa eleição do Congresso, ele destruiu praticamente a unidade interna. Uma eleição para a presidência da Câmara e Senado, não é? Enfraqueceu o DOI, enfraqueceu todos, e aparentemente para a direita. Quem quiser lutar pela manutenção do modelo neoliberal e contra o PT vai ter que se resignar a ele. E no campo da esquerda, será o Lula ou será o Haddad, se o Lula não puder ser candidato. É o que dá para vislumbrar hoje. E é interessante perceber, professor, que nós observamos, há muitos comentários de diversos lados que diz mais ou menos o seguinte: é difícil conviver, será difícil conviver mais uma vez com a polarização, mas do mesmo modo é praticamente impossível se descartar uma polarização, inclusive sem a presença do próprio PT, seja na cabeça de chapa ou não, porque no final das contas, tendo Lula ou não candidato, o PT ou não na cabeça de chapa, em um eventual segundo turno, alguém vai receber o apoio do PT. Então, fica mais uma vez
a polarização estabelecida. E talvez a dúvida hoje seja, já se começa todo mundo num barco só e se divide de um lado quem vai com o Bolsonaro e do outro lado quem está contra ele, esperando só escolher quem vai ser essa figura que unifica? É inevitável que o PT tenha um candidato e que haja outros candidatos da oposição. E aí, no segundo turno, quem tiver mais votos vai canalizar os votos dos outros. Essa polarização de fundo vem desde 89, quando se apresentou o Collor e o Lula, em torno do modelo neoliberal ou das posições antineoliberais. Essa é a questão de fundo. O centro não diz ao que veio. Na verdade, no fundo, mantém o modelo econômico e tem oposição ao estilo de governo do Bolsonaro. Quer dizer, na verdade, apoia o Paulo Guedes, mas está contra o Bolsonaro. Essa questão de fundo, quem tem a posição clara é o Paulo Guedes, do lado do governo, e é o PT pelo lado da esquerda. Quer dizer, a esquerda do século XXI, os dilemas históricos do século XXI se dão em torno da manutenção do neoliberalismo ou do pós-neoliberalismo, da superação do neoliberalismo. Essas são um modelo desenvolvimentista, né, ou extremamente neoliberal, né? Ultra neoliberal. São os fundos da polarização. Esses são os temas de fundo da polarização. O próprio Centrão, que tentava, né, ou tenta ainda criar algum tipo de alternativa para não haver essa polarização, que é muito difícil, na verdade, acabou em grande parte, né, sendo cooptado pelo próprio presidente Bolsonaro. Então, esfacela-se de uma vez por todas qualquer chance de vir algum candidato com consistência nesse sentido. Que dirá achar alguém, né, ainda no meio desse imbróglio todo, que tenha um apelo popular, que consiga estabelecer uma comunicação mais direta e mais forte com as massas. O Centrão, por definição, é fisiológico. Ele não é uma alternativa. Ele se soma às alternativas que contemplam as concessões que ele quer. Então, na verdade, em nenhum momento ele teve um governo Sarney, apoiou em certa medida os governos do PT e agora está claramente ligado ao governo Bolsonaro. Vamos ver com o desgaste do Bolsonaro que eles continuam. Enquanto ele estiver em cargo, enquanto tiver troca-troca, mas ele mesmo não é alternativa, nem diz que é. Quer dizer, o DEM pretendeu e anunciou a candidatura do Huck. O PSDB teria o Dória, hoje se vê que ele não tem o apoio majoritário nem do PSDB, né? Mas o Centrão, por si só, não se apresenta como alternativa. Né? Professor Emissada, e pós-golpe parlamentar, né, aliado com setores da mídia e do mercado financeiro nacional e internacional, que derrubou a presidente Dilma do poder, nós observamos um passo posterior, que foi o impedimento de Lula ser candidato. E hoje, cada dia mais, são reveladas mensagens, informações, chegam decisões judiciais, inclusive vindo da Suprema Corte, e autorização de acesso à informação, que mostra como houve, de fato, um bloqueio da candidatura de Lula. Portanto, muitos defendem de que o candidato, de fato, deveria ser ele, por ser um direito que foi negado no momento em que ele estava sendo o melhor pontuado nas pesquisas. Por outro lado, outros dizem, não, mas aí o radicalismo seria muito maior, o Brasil tem que decidir entre Lula ou Bolsonaro. Mas qual é, nesse caso, a visão do senhor? O povo brasileiro tem ou não tem esse direito de fazer essa escolha? Seria uma espécie de tirateima na história do Brasil, depois da sucessão de fatos que aconteceu. O período de maior estabilidade política no Brasil foram os governos do PT. Ganhou eleições democráticas 4 vezes seguidas, com um modelo que obteve amplo apoio popular. O Lula saiu do seu segundo governo com 87% de apoio, portanto, é um governo de estabilidade política. Né? Não é, ao contrário, desde o Temer, nós vemos situação de extrema instabilidade política. E hoje mesmo se diz na internet, que semana, que dias, desde o governo Bolsonaro, houve segurança, tranquilidade, seja para investimentos, seja para paz política, seja para as negociações, seja para as reivindicações sociais, nada. A instabilidade foi estabelecida pela direita na sua vertente de extrema-direita. Professor Emissada, e na sua avaliação, o que é que sustenta hoje, no governo Bolsonaro ainda, a presença de Paulo Guedes? Primeiro que é o aceno do Bolsonaro para manter o apoio do grande empresariado.
Quando ele percebeu que ele podia ser o candidato, ele viu que era o candidato contra o PT e procurou aqueles que exatamente procurou alternativa. Procurou um cara extremamente neoliberal, até pinochetista, que é o Paulo Guedes. Paulo Guedes não é nada, ele é um contador. Se ele sair do governo, nenhum banco vai contratar. Então, ele aceita tudo. Por um lado, ele está lá com um aceno ao grande empresariado. Mas, por outro, o objetivo fundamental do Bolsonaro é a reeleição. Ele não tem uma ideologia específica. Ele pode se adaptar, ele já foi contra as privatizações, por exemplo. Essa postura dele em relação à Petrobras, por exemplo, ele está preocupado com os danos que causa para a população o aumento reiterado dos combustíveis. A preocupação dele, chamam de populista, etc., porque o cara que ele nomeou incluiu nas vertentes para definir o preço dos combustíveis o cidadão, o consumidor, enquanto que os neoliberais ficaram excitadíssimos, né? Criaram essa situação de queda dos papéis, Petrobras, Banco do Brasil, subida do dólar, porque não está se definindo os preços dos combustíveis só pelo mercado internacional e pelo interesse dos acionistas, né? Está pensando na população, os efeitos que tem. Então, na realidade, ele aí toma uma posição pensando na sua reeleição. O desgaste, ele diz, estão fazendo um complô contra mim. Tem a lógica deles que é neoliberal. Se viu que todos os neoliberais estavam felizes com o presidente da Petrobras. Se eles estão, é porque ele quer estar privatizando, está rifando o patrimônio público a custo de banana, e porque está dirigindo a Petrobras conforme os interesses do capital internacional, do mercado internacional. O mercado está bravo. Quem é o mercado? O mercado são os grandes empresários, os grandes investidores, os grandes especuladores. Né? Que somados dá em torno de 2 a 1% da população apenas, né? Que ganha bilhões de reais e dólares nas costas do povo brasileiro, que são mais de 220 milhões. Então, tal pessoa não tem a confiança do mercado. Quem que é o mercado? São os especuladores, são os banqueiros, basicamente, capital especulativo, capital financeiro, que é um setor minoritário que controla. Você joga na bolsa, você joga no jogo. Quem está lá são os grandes investidores que hoje não estão ligados nem ao crescimento produtivo ou geração de emprego. Quando a Bolsa de Valores, no fim do dia, fala que cresceu não sei quanto, não se gerou nenhum bem, nenhum emprego. Papéis mudaram de mão, de uma mão para outra. Pura especulação financeira. Esses são setores que ficaram nervosíssimos, porque a Petrobras poderia levar em consideração também o interesse das pessoas, que é que não suba, porque a mídia coloca os dados dos crescimentos brutal, reajustes brutais, só que não percebe que isso é porque está submetido o preço ao mercado internacional. É o tipo de política que estamos submetidos, que começou a mudar a partir de Michel Temer, né? E Bolsonaro tem mantido, né? Inclusive diminuindo o refino e comprando petróleo refinado lá fora, gerando emprego e renda fora do Brasil, né? Em detrimento dos nossos aqui. E aí ficamos cada vez mais reféns, e por isso a gente tem essa disparada no preço de combustível. Professor M. Sader, e o senhor publicou um artigo que tem o título seguinte: A história se resume a qualquer coisa menos o PT. Qual é a essência deste artigo e o que é que o senhor deseja, a partir dele, compartilhar com os nossos telespectadores e internautas? É que o comportamento da direita, desde que surgiu o fantasma do Lula e depois os governos de sucesso do PT, a época da eleição é um pânico para saber como é que pode impedir a vitória do PT. Procurar candidato aqui. O que tem em comum Collor, Fernando Henrique, Serra, Alckmin, Aécio, Temer e Bolsonaro? Se é alternativa ao PT. Se quem pode impedir que o PT volte a governar, porque afeta os interesses centrais da direita, que é o capital financeiro, o capital especulativo. Eles sabem que o PT voltando ao governo, a primeira coisa é retomar um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, que é um modelo antineoliberal. Então, todo mundo que senta no banquinho ali fala, quem sabe seja a minha vez, se o Bolsonaro, até o imbecil do Bolsonaro, posso ser eu. Então, fica sentadinho, Dória, Arruca, etc. Quem sabe, na hora H, nas pesquisas, eles vão ver que quem pode eventualmente enfrentar o Lula ou o Haddad sou eu. E fica lá esperando a possibilidade. Quer dizer, esse é o critério, não é um critério de concepção do Brasil. O que a direita hoje pensa do Brasil? Faz uma entrevista com alguém deles,
ele dizia alguma coisa, que eu não vou dizer a mais já pedi demais, mas qualquer um, mesmo o Paulo Guedes, ele não percebe um fracasso do modelo neoliberal no Brasil e um sucesso dos governos posteriores. É a mesma cantilena e ajuste fiscal, o Estado gastar é ruim, o plano fundamental do Brasil, a inflação. Nada disso deu certo e se esgotou rapidamente, enquanto que o que deu certo, ninguém fala, bom, as estatísticas, olha, a economia depois que E o que aconteceu naquele momento, 14, 15 ou 16, quando tudo desbandou? Foi tirar o PT da maneira que tiraram, quer dizer, mudou o modelo e o país foi ribanceira abaixo. Enquanto que deu certo, o país teve melhor distribuição de renda, mais estabilidade política, quando teve um modelo de desenvolvimento econômico, de distribuição de renda, ampliação do mercado interno de consumo, prioridade das políticas sociais e não do ajuste fiscal. E o PT fez tudo isso sem colocar em risco nem o equilíbrio das finanças públicas, nem a inflação. Não tinha teto de gastos, não precisava. Precisava porque o PT equilibrava as coisas, fez investimento sem desequilibrar as finanças públicas e sem inflação. Professor Emissader, e no seu entendimento, o que falta para que se consiga trabalhar melhor a união das esquerdas e centro-esquerda no próprio Brasil, até com parte do centro-direita que não fica tendendo a seguir com o bolsonarismo? Me parece que hoje é um dos grandes desafios que nós observamos quando se tenta costurar as chapas que vão disputar em 2022. Eu acho que a gente precisa do fim da quarentena para poder expressar nas ruas a rejeição do Bolsonaro, que a gente já viu pelos panelaços, já viu por várias reações, pelas próprias manifestações que tem havido em Brasília, em São Paulo, tá? Que existe um potencial de rejeição que agora não segura mais. Ele segurou com aquele auxílio de emergência que ele não consegue mais tirar, porque bate no teto de gastos. Então, ele está despencando, a rejeição dele é claramente... Agora, precisa expressar isso nas ruas. Para isso é preciso que a gente supere definitivamente a pandemia. E o governo está no ritmo que está, porque ele prefere que tudo fique parado, tudo fique bloqueado, que as pessoas não possam sair. Então, nós estamos em 2,5%, menos de 3% da população vacinada. Só no fim disso é que a população vai poder sair fortemente nas ruas. Agora, professor, antes do senhor elegar os próximos pontos, isso aí é um ponto fundamental que eu gostaria de discutir um pouco mais, com profundidade. Será, né, para a gente refletir aqui, que já não seria a hora de encontrar cientificamente, através de estudos, de alguma forma, alguma estratégia, de fazer com que, desde já, deste momento, o povo encontre formas de ir às ruas e se manifestar para além de redes e mídias sociais, porque não adianta só ficar tuitando, está aí aprovado a independência do Banco Central. Vai tuitando, outros problemas vão acontecendo, não tem presença do povo nas ruas, nem pressionando os congressistas dentro do parlamento, e, nesse aspecto, o Bolsonaro vai nadando de braçada, né, fazendo o que quer, porque, inclusive com vacina, né, enquanto não tiver uma pressão muito forte, não vai chegar a vacina, porque não é interesse que o povo seja vacinado, porque vacinado, né, o povo não terá restrição nenhuma para poder ir nas ruas. Aí eu peço uma reflexão sua a respeito disso, né? Não seria esse momento, né, de discutir, de certo modo, com os devidos cuidados, retorno às aulas, possibilidade de ir às ruas, de fazer algum tipo de mobilização, de organização, respeitando o distanciamento, para fazer essa voz do povo valer, porque muita coisa está sendo empurrada goela abaixo por causa dessa ausência das pessoas. Eu estou de acordo com você, porque esse círculo vicioso, ao mesmo tempo, a ideia da vacina sim, vacina para todos e vacina já, não tem mecanismo de pressão, que não seja os meios de comunicação. Então, tem que sair na rua para exigir isso, com os cuidados devidos, mas no começo da quarentena, as torcidas de futebol estavam saindo aos domingos, e com os cuidados devidos e tal. Eu acho que tem que ser sim, porque senão nós ficamos sem a vacina, com um índice de vacinação que vai nos jogar para o ano que vem, com a quantidade de mortes que vão aumentar. Não estamos cuidando da saúde. E aí perde-se o time de momentos cruciais, onde deve haver uma presença marcante de pessoas protestando, né? Porque até nas redes e mídias sociais, além do eco ser muito menor,
há também as mobilizações através dos robôs e dos perfis fakes, que o governo manipula muito bem. O governo já não está nadando de braçada, está despencando claramente. Agora, o problema é que estão morrendo 1.000 pessoas ou mais de 1.000 pessoas por dia. Quer dizer, nós estamos nos protegendo de que maneira? Deixando que as pessoas morram. Então, nós temos um certo risco de sair. Tem uma maneira de fazer manifestações, né? Mas tem que encontrar essa maneira, porque nem sequer estamos nos protegendo, porque as pessoas estão continuando a morrer. Tem dias de 1.400 pessoas, estão no pico praticamente, né? E sem que o governo tome nenhuma medida. Então, por um lado, não avança a vacinação e, por outro lado, aumenta o número de mortes. Então, de fato, a gente tem que encontrar, no momento popular, tem que encontrar uma maneira criativa de expressar, não só através de buzinaços ou de panelaços, mas de presença pública em lugares específicos, né? Significativos, importantes. Sem dúvida. Professor Emissado, então, diante desse contexto que nós acompanhamos, atualmente eu gostaria de acrescentar alguma informação, alguma reflexão importante sobre esses últimos acontecimentos? Eu acho que estamos nos aproximando de uma crise monstruosa. Quer dizer, a contradição entre as necessidades do Bolsonaro de ter apoio para ter chance de reeleição e a estreitez do modelo econômico, do teto, do gasto e tudo mais, está levando a contradições cada vez maiores. Esse desgaste dele agora, neste momento, não só em relação a Petrobras, Banco do Brasil, e Caixa e tudo mais, tem a ver diretamente com isso. Quer dizer, está em contradição com os interesses da grande burguesia as necessidades dele de reeleição. Ele precisa conceder. Ele viu que ele conseguiu se segurar, o auxílio emergência não consegue tirar de nenhum lugar, auxílio pífio, não consegue furar o teto de gasto e tudo mais. Então, eu acho que essa contradição vai levar a que ele se desgaste cada vez mais. E vai vir uma crise aí, talvez antes do fim da quarentena, em que ele vai deixar de representar essa direita que vai tentar alguma alternativa. É perigosa, porque ele é o único que tem apoio. É perigosa. A ideia de, tira, bota um murão lá. Parece fácil no papel, mas ele sabe, além do mais, que ele e os filhos estão em perigo grave se deixarem a presidente da República. Né? O Temer, que era o Temer, até foi preso, imagine ele e os filhos dele. Então, ele vai resistir até a morte. E aí as contradições podem ser piores ainda, mais desgastantes ainda para a direita no Brasil. Sem dúvida. Professor Emissader, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento, na TV e também na internet, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelo espaço. Nós estamos nessa luta, que agora é a luta pelo auxílio emergencial, pela vacina, pela democracia, pelo fora Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, professor.